E se você estivesse viajando com amigos e percebesse que tem um stalker macabro perseguindo e querendo finalizar todo mundo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos tentando sobreviver a esse perseguidor bizarro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar um invasor misterioso em fatos estranhos. Esses jovens estão prestes a ser finalizados de uma forma horrenda. No dia 9 de janeiro de 2009, um grupo de 5 amigos decidiu fazer uma viagem até uma casa de campo para poderem comemorar o aniversário de um deles. O problema é que depois de 48 horas, os jovens simplesmente desapareceram sem deixar rastros ou pistas do que aconteceu. E quando o caso seria arquivado por falta de evidências, uma fita contendo tudo que foi vivido por eles foi enviada para o FBI. E isso vai ser o que eu vou mostrar para vocês agora. Aparentemente, quem gravou toda essa aventura macabra foi o Léo, um rapaz que tinha gastado uma boa grana com a sua câmera e queria usá-la para registrar o momento com seus amigos. E esse cara vai tirar cada centavo dessa câmera, porque ele literalmente filma tudo que pode. E depois de se despedir do seu cachorro, Léo entra no carro da sua amiga Miriam, a aniversariante, e juntos eles vão buscar o restante do grupo, composto por Mark, sua namorada Cassie e a amiga deles Tânia. Inclusive, essa última garota que eu citei, além de ser insuportável, começa a passar mal no meio da viagem, sentindo muito enjoo com o balanço do carro, forçando Miriam a parar algumas vezes e ir bem devagar em uma certa estrada para não derrapar na neve, e também para que a loira não botasse o café da manhã pra fora. O problema é que uma estranha van para no acostamento para deixar os jovens passarem, mas quando isso acontece, o motorista da van fica seguindo eles e buzinando infinitamente, como se quisesse chamar a atenção do grupo. Mas logo o cara faz a ultrapassagem e vai embora, sumindo na névoa. Mais tarde, quando finalmente chegam até um posto de gasolina, os amigos param para comer alguma coisa e se alongar, até que notam a mesma van escura estacionando para abastecer. E mesmo ela tendo ultrapassado eles há pouco tempo atrás, o grupo percebe que talvez podem estar sendo seguidos. E pessoal, antes de eu começar a derrotar a idiotice desses jovens, vocês sabem muito bem que eu quero derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. E como esse vídeo aqui é praticamente sobre um caso criminal, eu convido vocês para darem uma olhada no meu novo canal, o Sombras Criminais. Lá eu vou falar de vários casos de crimes reais, tão ou até mais assustadores que um filme de terror. Afinal, a realidade consegue ser muito mais bizarra que qualquer filme. Então se vocês quiserem conferir esse novo projeto, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir e dar aquela força para o canal crescer também. E eu tenho alguns planos bem legais para esse canal que eu garanto que vocês vão curtir. Mas agora vamos voltar para a programação normal. Ok, esses jovens definitivamente precisam melhorar o senso de autopreservação deles. Isso porque é nítido que desde aquele momento na estrada, essa van escura está na cola deles. O motivo para isso ainda não é claro o suficiente, mas talvez esse maluco seja uma daquelas pessoas de mal com a vida que ficam irritadas por qualquer coisa que acontece no trânsito. E mesmo se eles não estiverem sendo seguidos, apenas aquela demonstração de ódio gratuita do cara já seria motivo para se preocupar. Levando isso em consideração, esse pessoal deveria tirar fotos da van e da placa do veículo para fazer uma denúncia daquele cara na delegacia mais próxima. Isso porque em rodovias costumam ter alguns postos da polícia rodoviária espalhados por aí, para prevenir acidentes, fazer a checagem do trânsito e, claro, ajudar caso haja algum acidente, tráfego pesado ou assalto na rodovia. E caso o grupo não encontre nenhum, eles podem ligar e falar a placa do cara para a polícia, pois se ele tiver algum problema com a polícia, já vai ser puxado no sistema de imediato. Além disso, galera, esse pessoal escolheu o pior clima possível para fazer uma viagem, o inverno nos Estados Unidos. Esse é o período climático com maior número de acidentes de trânsito, porque as condições climáticas adversas, como neve, gelo e neblina, tornam as estradas mais perigosas em alguns estados. Portanto, seria importante que esse pessoal se preparasse melhor para essa viagem, para que nada de errado acontecesse enquanto eles estão a caminho do seu destino. Primeiramente, seria necessário arrumar alguns equipamentos para o carro, que obviamente eles não têm, como pneus de neve para evitar a derrapagem na pista, correntes de pneu para aumentar a tração quando estiverem passando por neve mais alta e densa, paletas de limpador de para-brisa especialmente projetadas para evitar o acúmulo de gelo e neve, garantindo melhor visibilidade, e um kit de inverno para o caso de sofrerem algum acidente, que deve ter pelo menos uma lanterna, baterias extras, sinalizadores, cabo de bateria, comida não perecível, água e um carregador de celular, além de cobertores térmicos, é claro. Ninguém quer morrer de frio, né? Com medo, os 5 entram no carro e Miriam pede para ir embora dali já que estava ficando assustada. Mas assim que começa a dirigir, a garota percebe pelo retrovisor que a van escura estava logo atrás deles, e o grupo fica discutindo se era coincidência ou se realmente estavam sendo seguidos. E para checar se isso era verdade, a jovem vira à direita e fica esperando para ver se o motorista iria atrás fazer o mesmo, mas ele passa reto, deixando o pessoal aliviado. Assustados e famintos, eles decidem que era melhor parar em um restaurante antes de ir para casa. Assim eles podiam comemorar o aniversário de Miriam com uma bela refeição e comprar algumas bebidas. Porém, enquanto estavam comendo, eles notam pela janela que a mesma van escura estava estacionando na frente do restaurante, deixando muito claro que estava atrás deles. Nesse momento, as garotas entram em pânico, e ao ver a sua namorada com tanto medo, Mark decide tomar uma atitude e vai até o lado de fora dar um apavoro no motorista, que se assusta com o comportamento agressivo do rapaz e vai embora. Porém, ao invés de agradecer a ele, todas
Todas as garotas ficam irritadas pelo Mark ter feito essa estupidez, pois o cara poderia ter provocado ainda mais aquele maluco. O susto foi tanto que Miriam até se perdeu na estrada, e já não fazia ideia de onde deveria ir. A sorte deles é que Cassie sabia olhar o mapa, e graças à ajuda dela, o grupo chega em segurança até a casona onde iriam passar o fim de semana, o que deixa todos eles extremamente felizes, pois agora vão estar em segurança. Ao menos era isso que eles pensavam. Chegando no local, o grupo percebe que as luzes não estavam acendendo de forma alguma, porém enquanto procuravam uma forma de ligar a eletricidade, Léo sai da casa para procurar um gerador, e percebe que tinha um carro se aproximando. Com medo, ele volta para dentro da casa, dizendo que talvez aquela van estivesse chegando, o que deixa todos tremendo de medo. Porém, era apenas a tia de Miriam, que tinha ido até ali para checar se os jovens chegaram bem. Com isso, Gale conta que esqueceram de ligar o padrão elétrico depois que reformaram a casa, mas só se lembrou disso quando já estavam no meio do caminho da viagem que iriam fazer. Então ela decidiu voltar para ajudar os garotos, já que se não tivessem energia não teriam fogão, banho, comunicação e nem aquecimento, o que era um baita problema, pois as temperaturas naquela época do ano podiam chegar a números negativos. E enquanto a sua tia ia ligar a energia, Miriam pede aos amigos que não contem nada sobre a van, e nem o que aconteceu durante a viagem, porque ela era uma tia muito super protetora, e poderia surtar tirando todo mundo da casa. E então, assim que a mulher volta, ela puxa sua sobrinha para terem uma conversa, e depois agradece a todos por terem vindo comemorar o aniversário dela, se despedindo do grupo para voltar à sua viagem. Com isso, Miriam vai até o seu quarto se arrumar, e os amigos aproveitam o tempo para fazer uma surpresa para ela, com um belo bolo de aniversário, que quase faz a garota chorar. E após assoprar as velhinhas, chegou a hora de começar a festa. Bom, esses jovens cometeram uma série de erros enquanto estavam sendo perseguidos, e esses erros podem facilmente causar problemas para eles no futuro. Afinal, ainda não sabemos as reais intenções do cara na van. A primeira coisa e mais importante, galera, é não dirigir em direção à sua casa ou qualquer lugar que você frequenta regularmente quando está sendo seguido, porque o objetivo do perseguidor pode ser descobrir o seu endereço ou rotinas. Em vez disso, o melhor seria dirigir para um local público e movimentado, como um shopping, posto de gasolina ou estação de polícia, e ficar lá dando um tempo até o cara desistir. Os jovens também poderiam aproveitar o fato de estarem em um restaurante para contar à garçonete o que estava acontecendo e chamar as autoridades. Mas isso só seria útil se eles tivessem anotado a placa da van, mas parece que eles realmente querem ser sequestrados ou finalizados naquela noite, pois nem sequer contaram a Gale o que estava acontecendo. Além disso, galera, já que eles não fizeram nada do que eu falei, seria importante dirigir de maneira imprevisível para tentar despistar o cara, desacelerando próximo dos semáforos, apenas para dirigir em alta velocidade assim que ele estivesse para fechar, deixando o cara sem escolha a não ser parar, porque se ele furar o semáforo, também ficará claro para quem está em volta que a van está te perseguindo. E seria interessante completar isso fazendo várias convergências à direita. Geralmente 3 conversões são o suficiente para saber se alguém está te seguindo. Fora que confrontar o Stalker como o Mark fez, apesar de ser uma ideia aparentemente corajosa, também pode ser muito perigosa. Isso porque não sabemos quantas pessoas tem dentro daquela van e nem se estão armadas. Então isso pode resultar em levar um belo tiraço na cara, sem contar que eles poderiam abrir a porta e sequestrar o cara. E falando em ideia burra, Léo provavelmente é o pior amigo do mundo, porque enquanto seus colegas estão traumatizados e assustados, ele fica enfiando uma câmera profissional de 10 quilos na cara deles para gravar suas reações. Eu não sei vocês, mas do jeito que esse cara tá documentando tudo, eu comecei a achar que esse cara pagou a van para ficar seguindo a galera e fazer um filminho caseiro de terror, só para estrear a sua câmera. Quanto ao restante do pessoal, eles deveriam evitar beber álcool pelo menos por aquela noite, porque se o Stalker realmente conseguiu segui-los, é bem provável que ele vá tentar invadir a residência. E se todos estiverem muito tontos ou apagarem por conta da bebida, eles só vão estar facilitando o trabalho do cara. Também seria interessante espalhar alguns pregos no início da estrada, que chegava até a casa, ou na frente da casa, já que aquela era uma rua exclusiva de acesso para a residência. Assim, caso o Stalker tentasse dirigir até lá, iria ficar preso no meio do caminho. E aí era só o grupo chamar a polícia, porque seria impossível o cara fugir quilômetros a pé na neve. Depois, na hora de ir embora, era só recolher os pregos para evitar acidentes. Como bons jovens, a primeira coisa que o grupo faz é começar a beber, e Mark saca um baralho para jogar em cartas, e não demora muito para todos ficarem bêbados e começarem a falar besteira. Além disso, dá pra perceber que rola um clima entre o Léo e a Tânia, o que é normal, já que só acontece besteira quando os jovens bebem muito. Logo, todos apagam por conta da bebida. E no dia seguinte, a galera decide finalmente se vingar do Léo e invadem o banheiro enquanto ele tomava banho, apenas pra zoar o cara. E eu ainda acho que foi pouco. Em seguida, para tentar se redimir, Léo faz o café da manhã da turma, enquanto o Mark fica com a câmera. Porém, mesmo namorando, o Pateta decide dar um close em Tânia, falando que Léo ia gostar da filmagem, mas digamos que isso deixa sua namorada muito brava. E para tentar aliviar o clima, Léo começa a entrevistar seus amigos, para saber o que estavam achando da viagem até ali. Porém, todos eles se recusam a falar do cara estranho na van escura. Em seguida, Miriam decide perguntar para o Léo o porquê dele gravar tudo o tempo todo, e o rapaz revela que sempre quis ser diretor de filmes, mas amava muito mais fazer pequenos documentários, e por isso ele estava treinando sua técnica usando seus amigos de cobaia. Mais tarde, Mark começa a preparar o grupo para sair e fazer uma grande exploração em uma antiga caverna que tinha nas redondezas. Mas além de ter que convencer a sua namorada que não estava brava com o que aconteceu mais cedo,
cedo e só aceitou ir por conta do aniversário da sua amiga, ele também tinha que conseguir tirar a Tânia da casa, pois a garota não era nem um pouco fã do frio. Porém, mesmo sabendo disso, o cara não desiste, pois queria ver as pinturas antigas que diziam ter naquela caverna, e que aparentemente foram feitas pelos indígenas que moravam ali há muito tempo atrás. Só que vendo que a loira realmente não iria por vontade própria, Mark praticamente arrasta a amiga para o lado de fora. Com isso, eles iniciam uma caminhada pela neve, brincando uns com os outros, e rola até mesmo uma guerra de bolas de neve, como se todos voltassem a ser crianças. Inicialmente, tudo estava bem, e o grupo brincava e se divertia ao máximo, e no caminho eles avistam o que parecia ser os restos de um cervo, até que infelizmente, Mark nota algo que deixa todos com os nervos à flor da pele, porque graças às distrações e à neve, eles se perderam na trilha, e agora estavam sem rumo em meio a uma floresta congelada. Nesse momento, as garotas começam a perder a cabeça e a brigar entre si, principalmente a Tânia, que não queria de forma alguma ter ido nesse passeio. Eles até tentam usar os celulares para pedir ajuda, só que não tinha sinal na área, e até o walkie-talkie do Mark não era útil, pois não tinha nenhuma pessoa nos canais da área, e o alcance do aparelho era curto. Graças a essa burrada, os jovens ficam vagando no frio procurando uma saída até o anoitecer, e quanto mais tempo passavam na escuridão e no frio, mais o pessoal discutia entre si, até que eles começam a ouvir sons bizarros vindo dos arredores, e percebem que tinha algum animal ou criatura ao redor deles, que parecia muito com o barulho dos instaladores de The Last of Us. What was that? E aí, pra ajudar, o Léo fala que tinham ursos naquela região, deixando todos ainda mais assustados. Porém, tudo piora quando mais à frente eles encontram muitas pegadas de animais pela neve, o que faz a Miriam começar a chorar de medo, enquanto os sons de animais em volta só aumentavam. Mas quando eles ouvem um galho se quebrando muito perto, as garotas entram em pânico e começam a correr, forçando os meninos a segui-las. E quando achavam que iam ficar perdidos para sempre ao longe, eles avistam a iluminação da casa e ficam aliviados por finalmente terem conseguido sair da floresta. Ok, agora eu tenho absoluta certeza que esses jovens querem bater as botas. Isso porque explorar cavernas de qualquer tipo é uma tarefa muito perigosa, e exige não só um guia, como equipamentos de segurança e conhecimentos prévios da região, principalmente porque em épocas de neve, os ursos costumam hibernar em locais como cavernas, e é bem fácil eles acabarem topando com uma fera dessas por lá, e virar um lanchinho pro bicho. E a presença do esqueleto de um cervo só indica que tem predadores na área, e mesmo que eu tenha dito que os ursos hibernam nessa época do ano, ainda existem lobos e coiotes, que ficam totalmente acordados no período da neve, inclusive ficando ainda mais agressivos devido à escassez de alimento. Então, apenas para explorar esse local, o grupo teria que levar capacetes com lanternas acopladas, para garantir uma iluminação e por proteção, caso alguma rocha caia nas suas cabeças. Além de que o capacete também ia deixar as mãos deles livres, para escalar ou descer com segurança no local. Além disso, seria necessário levar botas antiderrapantes, para evitar de escorregar no gelo da caverna, e até mesmo em água que pode ter lá, pois esses locais costumam ficar bem úmidos nessa época do ano. Mas para o caso de encontrar um urso ou um lobo, galera, existem algumas técnicas que podem te ajudar a sobreviver. A primeira é sempre levar um spray contra ursos na mochila, porque isso pode te salvar algumas vezes. Mas caso você não tenha um desses, pegue galhos ou a sua mochila e levante bem alto, para parecer maior e mais ameaçadora. E se você ver que ele está se aproximando, comece a berrar o mais alto que você consegue, enquanto se afasta vagarosamente. E independente do que aconteça, não vire as costas e saia correndo. Se você estiver em um grupo como o caso do Léo, além da chance de você se perder dos seus amigos e virar um alvo ainda mais fácil, correr pode ativar o instinto de caça desses predadores, fazendo com que eles tenham ainda mais vontade de atacar você. Fora que também seria muito importante levar um mapa da região, e principalmente um mapa da caverna, uma bússola para evitarem de se perder, protetores de joelho e cotovelo, e equipamento de escalada como cordas e pinos para prender as cordas, além de levar um kit de primeiros socorros e suprimentos, como água e comida para caso fiquem muito tempo perdidos no local, e também uma máscara de gás, já que além da poeira e fungos perigosos que costumam ficar nesses locais, também tem grandes quantidades de gases nobres em cavernas, e dependendo da profundidade, o oxigênio fica cada vez mais escasso. E assim, galera, se você acha que levar isso tudo é muito trabalho, nem vai em uma caverna dessas, e visite apenas cavernas com tour guiado. Porque se você está disposto a correr o risco de ir em um lugar desses, que não tem nenhum guia ou funcionário para cuidar da sua segurança, o mínimo que você precisa fazer é se preparar. Só de ter uma bússola, esses jumentos não ficariam perdidos na neve como ficaram. E para o caso de você querer andar numa floresta, onde aparentemente não tem uma trilha oficial que leva até essa tal caverna, galera, é muito importante arrumar uma forma de se localizar, seja marcando os lugares por onde você passou, empilhando pedras grandes ou amarrando laços com alguma cor chamativa nas árvores, para saber se orientar e conseguir ver os laços à distância. Como também estudar o terreno com antecedência, e ter um mapa da região e uma bússola, como eu já falei várias vezes. Mas caso você não tenha acesso a ela, também dá para se guiar usando o sol, já que ele sempre nasce a leste e se põe ao oeste. Então, após estabelecer onde o sol está, podemos usar isso para nos guiar. Porém, eu duvido muito que esses jovens tenham inteligência suficiente para fazer algo assim. Agora, falando das pegadas que eles encontraram, elas estão parecendo mais de pessoas, o que significa
significa duas coisas. Ou esses idiotas estão passando por suas próprias pegadas, ou tem alguém ali com eles, o que poderia ser bem ruim pro grupo, já que a pessoa está evitando se revelar, e talvez seja o mesmo cara da van de antes. E sabendo que tem animais selvagens na região, ou pessoas, ficar falando a todo momento pode acabar gerando curiosidade no animal, e fazer ele vir checar se há alguma presa. E se for um humano maldoso, eles só estão sendo burros, e revelando sua posição para um possível agressor. Para comemorarem o fato de terem chegado em casa com vida, o grupo novamente começa a se embebedar, e decidem preparar um jantar delicioso para que pudessem curtir a última noite na casa. Porém, quando o clima fica mais leve, o telefone começa a tocar. Miriam até vai atender, mas ninguém do outro lado da linha diz uma palavra. E isso se repete mais 2 vezes, até que eles ouvem batidas pesadas na porta. Com medo, os 5 vão devagar até a porta, mas mesmo com as batidas continuando, dava para ver nitidamente pela janela que não tinha ninguém do outro lado. E mesmo com todos pedindo para Mark não abrir a porta, o rapaz não escuta e sai para conferir se tinha alguém. Porém, tudo que ele encontra é um pequeno pacote na varanda. Intrigado, o cara pega o pacote e abre, encontrando uma fita VHS. E aí, a curiosidade fala mais alto, e o cara decide ver o que tinha naquela fita. Porém, vocês sabem que uma fita VHS nunca tem nada de bom, né, galera? Assim que coloca para tocar, todos ficam extremamente apavorados, porque veem que aquele cara da van estava realmente seguindo eles, e gravando cada passo dos jovens, como se estivesse fazendo um filme de terror. O estranho seguiu eles até a casa, onde estavam agora, e ficou o fim de semana inteiro observando cada movimento deles dentro do lugar. Porém, quando os jovens pensavam que não podia piorar, vemos que o Stalker conseguiu até mesmo entrar na residência, e filmou os 5 dormindo para mostrar que se quisesse, já poderia ter acabado com eles. E o cara também mostra que era dele os sons que os 5 ouviram na floresta, revelando que estava atrás deles até poucas horas atrás. E aí o telefone começa a tocar novamente, e Cassie se dá conta de que era o Stalker ligando esse tempo todo para assustá-los. Mas quando Mark pega o telefone para chamar a polícia, ele percebe que não tinha sinal de descagem, indicando que o esquisitão cortou a linha telefônica, prendendo suas presas num local isolado, onde ninguém conseguiria ouvi-las gritando. Ao perceber isso, Mark pede para seus amigos pegarem suas coisas, pois iriam embora naquele exato momento. Só que quando vão para o lado de fora, veem que a situação é mais tensa do que esperavam, pois o maluco roubou o carro deles para que não pudessem fugir. Nesse momento, o grupo nota a van escura se aproximando e correm de volta para casa, menos o Mark, que fica do lado de fora para tentar peitar o cara. Só que todos gritam para ele entrar também, pois não sabiam se o maluco estava armado. Lá dentro, todos tentam obter sinal de celular, até que a energia da casa também é cortada, e o grupo sabia o que isso significava, que o Stalker entrou, e agora teriam que lutar por suas vidas. E se eles tivessem visto algum vídeo aqui do canal, saberiam o mínimo do que poderiam fazer para sobreviver. Bom, o Mark não deveria ter aberto essa porta de forma alguma, pois agora que tínhamos a certeza de que não estávamos sozinhos nesse local isolado, as batidas e o presente na sacada poderiam ser uma armadilha para que alguém escondido do lado de fora atirasse ou atacasse o jovem, ou até mesmo alguém poderia prensar a cabeça do cara na porta. Afinal, é perceptível que estamos lidando com um assassino muito inteligente, que já deve ter feito isso várias vezes, pois ele cortou a linha telefônica para tirar qualquer chance dos jovens de se comunicarem, cortou a luz e parecia saber como arrombar fechaduras para conseguir entrar na casa a hora que quisesse. Se bem que esses imbecis também não aproveitaram o momento para checar se todas as portas estavam trancadas, e digamos que eu duvido da inteligência desses jovens para trancar as portas. Além disso, o Stalker também levou o carro de Miriam embora, e eu fico me perguntando por que essa galera não colocou o veículo na garagem, ou em que momento ele fez isso para ninguém ter ouvido o maluco roubando o carro, já que quando eles voltaram para casa eles não mencionaram nada sobre o carro. Então ele deve ter feito isso em outro momento. E como é que essa galera não escutou o cara roubando o carro? E como se não fosse suficiente todas as habilidades que eu citei antes, esse Stalker também parece saber fazer ligação direta, já que as chaves do carro ainda estavam com a garota. Sabendo que estamos lidando com um assassino inteligente e experiente, a nossa melhor chance é fazer algo que ele não espera. Nessas situações, todas as vítimas tentam fugir do assassino e ficam desesperadas. Então o primeiro passo seria manter a calma e bolar um plano para conseguir acabar com o Stalker. E como essa casa fica em um local isolado no meio da floresta, é bem possível que tenha algum rifle ali que o tio da Miriam usa para caçar, já que essa é uma prática bem comum nos Estados Unidos. E depois de achar coisas para se defenderem, era só todos eles armarem uma emboscada para o assassino, se escondendo em posições próximas e esperando ele chegar perto para surpreendê-lo e conseguir apagar o cara. Outro plano que pode ser decente é que se de fato o homem estiver dentro da casa, os 5 podem correr para o lado de fora e tentar roubar a van dele para sair dali. Mas é claro que isso é muito mais arriscado, pois não sabemos se o invasor tem alguma arma de fogo para nos finalizar à distância, enquanto corremos. Portanto, ficar dentro da casa ainda é a opção mais segura. E levando em conta que o cara pode estar com uma pistola ou um revólver, e sozinho, os 5 imbecis poderiam subir para um quarto, ou descer para o porão, e planejar uma emboscada para o próprio assassino, mesmo que ele esteja armado. Dificilmente esse cara vai conseguir atacar os 5 idiotas ao mesmo tempo. E como o Mark estava querendo ser um herói e ir de base à toa lá fora, ele poderia ser o primeiro a pular no cara para tentar imobilizá-lo. É um plano arriscado? Sim. Alguém vai se ferir ou até mesmo ir de base? É claro que sim. Mas não ter um plano definido vai fazer com que todos dali passem dessa pra melhora, o que é bem pior. Enquanto Mark e Léo ficam responsáveis por ficar de olho nas portas, as garotas tentam desesperadamente entrar em contato com a polícia, até que depois de muitas tentativas, Miriam consegue um sinal e faz uma
ligação para as autoridades, mas enquanto estava pedindo socorro, o sinal desaparece, deixando ele sem comunicação novamente. Enquanto Miriam tentava ligar para a polícia novamente, os jovens começam a ouvir um barulho vindo de algum dos cômodos ao lado, e como Mark já estava irritado com toda essa situação, ele decide ir até a cozinha pegar uma faca para enfrentar o invasor. E mesmo com todos seus amigos pedindo que ele não faça isso e fique junto do grupo onde era mais seguro, o cara entra no local para descobrir a origem do som, achando um walkie-talkie jogado por ali. Mas quando ele pergunta onde estava o outro, a porta se fecha, e só podemos ouvir os gritos de Mark. A Cassie até tenta ir salvar o seu namorado, mas quando a porta se abre revelando uma imensa poça de sangue, eles descobrem que já era tarde demais. Nesse momento, os sobreviventes tentam correr para o lado de fora, mas percebem que o criminoso também estava lá. Então eles fogem para o andar de cima e se trancam em um dos quartos para ganhar tempo, enquanto bolavam um plano. E lá de cima eles veem a van rondando a casa e aparentemente indo embora depois de acabar com o Mark. E aí o Léo pede para a Tânia ficar responsável por gravar, pois ele queria ir na frente procurando uma saída, e precisava de sua amiga, pois queria tentar gravar o rosto do criminoso. Então juntos, o pessoal se esgueira pelos fundos da casa, mas quando saem, Léo imediatamente pede que voltem para dentro, pois tinha alguém ali. Só que na correria, Tânia deixa a câmera cair, e só podemos ouvir os gritos de todo mundo. Com isso, vamos para a câmera dentro da van, do lado de fora, e fica bem claro que o responsável ou responsáveis por finalizar os jovens fizeram um filme com a morte deles antes de enviar para as autoridades. Na câmera da van, podemos ver Cassie correndo desesperada para a floresta, e aí o maníaco sai da van para persegui-la, e só conseguimos ouvir os gritos da garota. Enquanto isso, dentro da casa, vemos o assassino passando pelos corpos com a sua câmera de visão noturna, procurando pela Tânia, que era a última sobrevivente do ataque. Até que depois de alguns minutos buscando, o Stalker vê a garota saindo do seu esconderijo atrás do sofá, e ela nem se dá conta de que o monstro que acabou com seus amigos estava na sua frente, por conta da total escuridão. Sem enxergar nada, a jovem vai tateando até a porta de saída, enquanto o maníaco grava cada passo como se fosse um filme, e quando ela tenta abrir a porta para sair, algo a fecha bruscamente, e aquele som começa a fazer a coitada ficar em choque antes de ir de base. Então vemos o monstro que fez tudo isso com esses jovens, assistindo sadicamente as gravações de todo o espetáculo que ele arquitetou, montando um filme com tudo isso. Bom galera, a Miriam conseguiu contato com a polícia, e mesmo que seja por pouco tempo, e que ela tenha ficado chorando durante todo esse tempo fazendo a ligação cair, o correto seria ela ter dito o endereço imediatamente. Mas mesmo com a ligação caindo, em casos assim, a estação policial rastreia o dispositivo que ligou, e envia viaturas até lá para checar o que está acontecendo. Portanto, tudo que os jovens têm que fazer agora é pegar alguma coisa para se defender, como um pedaço de madeira, um atiçador de brasas, já que tem uma lareira nessa casa, ou uma faca, e ir até um dos quartos onde podem se trancar e esperar a cavalaria chegar, ou até mesmo amanhecer, já que com a luz natural fica muito mais fácil de se defender de um ataque, pois eles iriam ver o assassino se aproximando, e mesmo se o cara tentar entrar no quarto para pegá-los, seria uma pessoa contra 5, já que aparentemente esse maluco não tem uma arma de fogo, o que torna muito mais fácil o confronto. Quanto a Mark, é impressionante como esse cara não morreu antes, já que ele parece ser super impulsivo. Afinal, se o rapaz apenas ficasse junto com os outros, as chances dele bater as botas eram muito menores, mas os jovens correm cada um para um lado no meio da bagunça, sendo que se permanecessem em grupo, teriam mais chances de derrotar o assassino. Até porque, fugir nessa situação seria quase impossível, já que o invasor parece ter alguma forma de enxergar no escuro, e andar com lanternas pela casa só vai sinalizar para o Stalker a posição exata onde os jovens estão. Portanto, lutar ou se manter em um único lugar é a única chance que o grupo tinha de se manterem vivos, e mesmo assim eles desperdiçaram ela. Sem contar que a câmera do Léo tinha que ser largada ou usada para fazer o famoso bait para o assassino. Afinal, isso é um baita de um trambolho que chama atenção demais. Era bem melhor usar uma das garotas de isca com a câmera e pegar o cara desprevenido. Ao fim de tudo, vemos que o assassino do grupo tinha esse hobby perturbador de ficar andando por aí enquanto gravava e procurava suas próximas vítimas. E depois de algum tempo procurando, o maluco avista mais um grupo de amigos gravando coisas e aparentemente fazendo um filme. Com isso, ele sabe que já tem seus próximos alvos e fica a hora seguindo o grupo até anoitecer. E quando ele vê uma galera entrando em um carro para ir embora, o maníaco começa a segui-los em sua van, se preparando para fazer o seu próximo filme snuff. Bom, pessoal, mesmo sendo difícil, teria chances dessa galera escapar desse assassino. Até a metade da história, seria extremamente fácil cancelar a viagem e dar meia volta, ou até mesmo chamar a polícia, anotando a placa do veículo. E depois de terem chegado na casa, os jovens deveriam ter contado para a tia Gale o que estava acontecendo. Eles teriam grandes chances de sobreviverem fazendo isso. Porém, reparem que eu disse grandes chances, e não que com certeza eles iam conseguir manter suas vidas. Isso porque, seja lá quem for esse assassino, ele parece ser bem experiente, não só em atacar suas presas, como também em selecionar seus alvos, já que o cara selecionou as pessoas pelo nível de burrice. Só que a partir do momento em que ele sabia onde os garotos iriam passar o fim de semana, e até conseguiu acesso à casa, acabou qualquer chance de revidar, já que o maluco só não finalizou todos dormindo por capricho, porque se ele quisesse, poderia facilmente ter mandado todos ali ver se no céu tem pão, mas até isso poderia ser facilmente resolvido. Afinal, a casa tinha um sistema de alarme que apareceu várias vezes durante as filmagens. O problema é que esses idiotas não ligaram isso em momento algum, mesmo sabendo que estavam sendo seguidos. O grande problema aqui é que o ambiente também não ajudava. Eles estavam contra um assassino experiente em um local que, se fugissem para fora da casa,
casa para procurar ajuda, provavelmente se perderiam na floresta e morreriam de fome, frio ou sede, já que, como a Miriam mesmo disse, o único jeito de chegar ou sair dali é de carro, e não tem absolutamente ninguém nas redondezas, já que é uma casa afastada. Fora que eles estavam sem eletricidade, porque nenhum deles ficou com a Gale para aprender a ligá-la de novo. Sim, eles são burros nesse nível. E também não tinha nenhum sinal para pedir ajuda ou se comunicar com o mundo exterior, e ainda por cima, eles não sabiam quantos invasores tinham, ou se eles estavam ou não armados. Pelo que deu pra ver, o cara não estava, e saiu finalizando geral apenas no corpo a corpo. Então, se todos ficassem juntos, teriam uma chance de acabarem com o Stalker. Fala galera, se vocês começassem a ser seguidos do nada por um esquisitão na rua, o que vocês fariam? Me contem nos comentários. E se você fosse um assassino frio e fosse encurralado pela polícia em uma armadilha, sendo forçado a procurar uma forma de escapar sem ser notado, enquanto se mistura com a multidão, o que vocês fariam? Quer saber se o Cooper conseguiu manter o seu segredo ou não? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre chamar a polícia quando perceberem que estão sendo seguidos, senão vocês podem acabar desaparecendo ou coisa pior.